9 horas com 8 minutos agora. 9 e 8. Bom dia. Bom dia a todas as amigas. Bom dia a todos os amigos. Tudo bem? Ai, eu espero que sim, que esteja tudo bem. 100% nunca está, né? Mas que esteja na média, assim. A gente já agradece quando conseguimos chegar numa média que seja boa. Sabe que eu perdi um pouco o centro aqui. Não, tô legal, tô bem. Mas algumas notícias, assim, nos últimos 15 minutos, realmente fazem a gente, né, de vez em quando, ficar meio parada. Mas essa aqui eu peguei a 1 segundo. Já estava tocando a nossa música quando eu abri essa notícia aqui. O mineiro Vanberto Luiz de Castro, ele foi curado de um câncer terminal quando passou por um tratamento inédito na América Latina. Foi notícia agora. A gente chegou, acho que faz umas 3 semanas a gente comentou sobre isso, né? Ele foi a primeira pessoa na América Latina a receber um tratamento feito a partir das próprias células. Ele já estava em fase terminal de um linfoma nos ossos e foi até o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto em busca de um tratamento experimental. Ele já havia passado por diversas sessões de quimioterapia antes de buscar o tratamento esse. A terapia é conhecida como CAR-T-cell, que foi descoberta lá no exterior, foi inteiramente desenvolvida aqui no Brasil, no Centro de Terapia Celular do Hemocentro, ligado ao Hospital de Clínicas de Ribeirão Preto. O tratamento foi feito com células T, são as células do sistema imunológico, retiradas do próprio paciente e geneticamente modificadas. Algo assim muito especial, né? A função original dessas células é combater doenças. No entanto, muitos cânceres conseguem driblar esse mecanismo de defesa natural do organismo, tornando-se invisíveis. Os especialistas alteraram geneticamente as células T com a inclusão de uma proteína específica que as torna mais sensíveis a determinados tipos de linfoma. Em menos de 20 dias, o Vanberto apresentou remissão da doença. Ele recebeu alta em outubro após ser considerado curado da doença. Tá, mas e daí, né? Bom, acontece que o Vanberto deu entrada no Instituto Médico Legal de Minas Gerais porque ele sofreu um acidente de carro em Belo Horizonte e morreu dia 11 de dezembro. Eu confesso para vocês que eu fiquei... Coloco apenas como motivo de reflexão, mais ainda, reflexão sobre a importância daquilo que nós fazemos, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós decidimos enquanto nós estamos vivendo aqui e agora. Acho que nós temos obrigação de pensar sempre um pouco com menos emoção e com mais observação. Não se trata nem de pensar com a razão e blá blá blá. Não, é observar a vida e a forma um tanto quanto, digamos assim, mágica que ela encerra. Então, ficar atento especialmente ao nosso pensamento, né? O que nós estamos pensando? Não esqueça jamais que tudo que existe, tudo que nós vimos, vemos, sentimos, tocamos, cheiramos, provamos, enfim, tudo antes foi pensado. Então não existe nada mais poderoso, mais forte, mais definitivo do que pensamento. Então,
cuidado com o teu pensamento. Ou se não, cuidado para não ficar uma coisa assim muito bruxa de Blair, né? Fica atento, observa o teu pensamento, sempre. Porque é dali que tudo vai se tornar, vai se plasmar. Agora, ou daqui a uma semana, daqui a 10 anos, é dali, é daquele pensamento que é tão vagabundo assim que a gente nem dá muita importância. Mas não vamos esquecer que tudinho, tudo é começado no pensamento. 62 anos tinha o Vamberto. Então vamos lá, né? Tudo bem, tudo certo, tudo tranquilo. Nós temos aí 24 graus de temperatura. A máxima para hoje, segundo a meteorologia, é de 30 graus. 30 graus, é isso aí. Nós estamos com 24. Tem algumas áreas do Rio Grande do Sul, por exemplo, como lá nos Aparados da Serra, que está 15 graus. Eu fico assim, né? Essa para mim é a temperatura ideal, sempre. Lá em Pelotas está 25 graus também, né? Na região da praia está 19. E tá tudo bem, né? Tudo certinho. Lá em Floripa, deixa eu ver, tá 21 graus. Tempo nublado. Hoje nós teremos sol durante todo o dia. À tarde, algumas nuvens, né? À noite, bastante enluarada com 22 graus. Amanhã, sexta-feira, tem possibilidade de algum chuvisqueiro, né? No sábado também. E a temperatura máxima amanhã chega aos 32 graus. Lá na Austrália, por exemplo, hoje um dos principais jornais tinha como manchete de capa: prepare-se para o inferno. Muito calor na Austrália. Eles estão com uma quantidade enorme de incêndios incontroláveis, imparáveis, como diz a manchete. 50 graus é a temperatura em algumas regiões lá da Austrália. E o mais engraçado é que tem pessoas que dizem: não, nós não estamos com modificações na temperatura. Isso é intriga, é coisa de comunista. Nem sei, né? Não dá nem para ficar com raiva dessa gente. É simplesmente ignorá-las, né? E seguir tentando ver como é que nós vamos sair desse imbróglio, né? Como é que a gente vai sair dessa doidura, né? Bom, vocês viram ontem, a RBS deu a informação, né? 85% foi o aumento, aumentou em 85% o número de empresas falidas em 2019. Isso aquelas que realmente foram lá e disseram: olha, estou falido. Muita gente simplesmente fecha as portas, fecha o escritório, fecha a bodega e os papéis continuam lá. Vai se virar para ver se consegue resolver as dívidas, né? 85%, mas é aquilo que a gente tem comentado sempre aqui, né? Os empresários gaúchos, brasileiros, de um modo geral, que estão absolutamente dominados pelo mercado, pelos donos do dinheiro, porque são esses. Não adianta a gente ficar com ódio do fulano, do beltrano. Nosso maior inimigo é o sistema capitalista, da forma como ele é engendrado, né? Como ele é montado, que é para se autoproduzir sem se preocupar em produção de nem nada que seja real, né? É o capital pelo capital, é dinheiro pintado, nem hoje tem mais dinheiro pintado, tá tudo aí no virtual. Esse é o nosso principal assim, são esses são poucos, não chega a 1%
da humanidade, que são os donos do capital. Mas os empresários, de um modo geral, porque eles anseiam, óbvio, chegar lá, eles ficam babando o ovo, né? Puxando o saco desse povo, fazendo tudo que eles dizem que é o ideal, né? E vão quebrando. Por quê? Porque eles matam as galinhas dos ovos de ouro, né? Eles tiram as condições dos seus próprios clientes. Isso nem vou aqui comentar, porque já estou careca de falar sobre o assunto, né? Os empresários tiram, vão junto, é Federação, é Fiergues, é Firinfé da Parafuseta, eles vão todos juntos lá. Você tem que tirar dinheiro dos aposentados, tem que tirar, baixar o salário mínimo, tem que tirar dinheiro, não pode, você tem que diminuir. Cara, presta atenção, tu tá dizendo o seguinte: eu quero que o meu cliente, o meu consumidor, se ferre. E é claro, por consequência, eu vou me ferrar junto, mas não adianta. A gente fala isso, e ontem lá na Assembleia Legislativa eu tentei, sim, senhoras e senhores, eu fiquei, né, ouvindo pela internet a TV da Assembleia, ouvindo lá os deputados, né? Teve um que eu cheguei a ficar, será que ele se dá conta, ouve o que ele está dizendo? Ele era vereador até semana passada, é um doutor, como é que é o nome dele? Um gordinho. Ele estava ali dizendo que ele não era isso que eu queria votar. Não era isso que eu pretendia votar. Ele é do Democratas. É doutor não sei o que, me esqueci o nome dele. Até já comentei, já conversei com ele pessoalmente. Agora fugiu o nome da pessoa. Mas assim, será que ele sabe o que ele está fazendo? Ele que é médico, falando em tirar condições das pessoas mínimas, inclusive de envelhecimento, ele como médico, sabendo que quando você vai ficando mais velha, o teu corpo físico vai te traindo, vai se desmilinguindo. Será, sabe? Aí tu vê essas pessoas fazendo isso, ele não, porque está fazendo a vida dele, não sei como é que está a situação financeira dele, mas ele vai continuar se dando bem. Mas será? E aí tu não consegui ouvir, na verdade. Eu ouvi mais uns 3 ou 4 e depois desisti, porque sabia que eles iriam aprovar, não é, contra o funcionalismo. E aí vem aquela coisa mesquinha, imbecil mesmo, é imbecil. Ai, nós vamos tirar direitos desses, porque daí aí começa aquela, sabe, o reino da fantasia. Nós vamos ter, como disse ontem o Guedes, uma tsunami de investidores no ano que vem. Esse homem é muito picareta, né? Mais picareta ainda é quem acredita nele. É como ouvir a cantilena de que, ferrando todos os aposentados do Brasil, eles vão juntar 1 trilhão em 10 anos. Mas enfim, né, a gente vai vivendo com isso. Aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem que conviver com essa gente, porque eles não têm medo. Eles não têm vergonha, eles não têm pudor, eles não têm respeito, eles não têm porra nenhuma. Nada. Eles estão curtindo ali o título de... Teve um que eu acho que até é neto do Simon, ou alguma coisa assim, porque tem o nome do velho. Ele... Ai, porque eu tô falando, sabe? As pessoas criticando. Aí daqui a pouco o cara que estava dirigindo ali... Um outro que está deputado há 40 anos, esse pessoal não trabalha, só fica ali em volta do rabo, puxando o saco de quem for o titular do Palácio Piratini. Eu estou dizendo exatamente aquilo que eles fazem. A base dos governos tem sido sempre os mesmos, puxando o saco